Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Eu sou a Lene Souza e vou responder as perguntas de hoje. Que o amor de Jesus envolva a todos. Pergunta número 1. Qual a visão do Espiritismo sobre o Apocalipse? Vocês acreditam no arrebatamento? Na possibilidade de existir um anticristo? Acreditam que algum dia possa existir a marca da besta? Já escutaram algum espírito falando algo a respeito? A você, minha irmã, que fez essa pergunta, na doutrina espírita, esse final dos tempos, esse apocalipse, se refere ao término do ciclo planetário que chamamos de provas e expiações, que é o estágio em que o planeta Terra se encontra, no mundo de provas e expiações. E isso é conhecido através das obras básicas de Allan Kardec. Na Gênese, no Livro dos Espíritos, lá é relatado que os mundos eles possuem uma gradação evolutiva, iniciando sua caminhada nos mundos primitivos, e aí ele vai evoluindo até chegar no mundo celeste. E a Terra, ela está nesse patamar de provas e expiações, mas ela vai se transformar, ela vai passar para o mundo de regeneração. Então, essa mudança é que para os espíritas, na doutrina espírita, é vista como esse final desses tempos, final dos tempos de provas e expiações em que a Terra se encontra. Entendemos que esse arrebatamento ele é feito no mundo espiritual, não aqui no planeta Terra. Com essa mudança, e com a evolução dos espíritos, existem muitos espíritos que eles não se adaptam a essas mudanças do planeta em que vive. Espíritos que ainda estão muito arraigados ao mal, que ainda não conseguiram se reformar, que o materialismo vem na frente do que a parte espiritual. Então esses espíritos serão levados para outros planetas, que vai esse mesmo tipo de vibração, que acolhe esses espíritos com essa vibração. Então, espíritos que são muito maus não vão mais reencarnar no planeta Terra quando o planeta Terra passar para um mundo de regeneração, porque não vai mais condizer a vibração deles com a vibração que o planeta vai ter. Então, o arrebatamento é visto dessa forma, mas coisas simples que faz parte do processo de evolução do espírito e dos planetas. A gente pode dizer assim que para aquele que tem medo do arrebatamento é fácil, quer dizer, fácil não é, mas é se reformar, é se reformar, é seguir os exemplos de Jesus, é fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou e pôr o amor acima de tudo. Não tem no Espiritismo os cavaleiros do Apocalipse. Mas a gente pode fazer uma analogia dizendo assim que a besta é tudo aquilo que nos leva à maldade, que nos impede de evoluir. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a falsidade, o ódio, a mentira, tudo aquilo que faz a gente ficar estacionados, vamos dizer assim. Não evoluir. Então, cabe a nós nos conhecermos, nos reformarmos, nos policiarmos, para que não tenhamos, vamos dizer assim, essas marcas da besta em nós. É deixar o homem velho se transformar num homem novo e evoluir. Pergunta número 2. Pessoas que veem espíritos os enxergam naturalmente como quando se vê outra pessoa? Se sim, como sabem que é um espírito? Pergunto porque eu acho que vejo, mas não sei se é coisa da minha cabeça. Sinto a presença, sei como é a fisionomia e como se vê essa imagem com características na minha cabeça. E sinto uma energia e enxergo de relance. Você é uma pessoa, um médium vidente, como diz Kardec lá no livro dos médiuns, que são as pessoas que têm a capacidade de ver os espíritos. E nessa categoria tem os médiuns que são capazes de ver o espírito
quando acordados, né? E muitos, eu não tenho essa mediunidade, mas já ouvi relatos de muitos que vêm como pessoas comuns, que podem até chegar a se confundir se é um encarnado ou se é um desencarnado. Algumas vezes vê assim como uma forma humana, só umas nuances, né? Outros algo meio borrado, mas isso evidencia a mediunidade de evidência. Então é bom sempre estudar, procurar uma casa espírita séria, para você poder se acostumar e se esclarecer, né? E saber separar o encarnado do desencarnado e como lidar com isso. Pergunta número 3. Morrer assassinado é expiação? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Olha, é uma questão até um tanto difícil, né? Existem algumas respostas prontas, mas a gente precisa estudar muito para poder, às vezes, entender um todo, né? Tudo que engloba nessa questão. Pode ser e pode não ser, porque às vezes o gênero da morte pode ter sido escolhido pelo espírito quando ele estava lá na erraticidade, no planejamento da vida dele terrena. Né? Mas a gente tem que lembrar também que ninguém planeja no mundo espiritual ser assassino de alguém quando estiver aqui encarnado. Então isso acontece devido a pouca evolução moral, pelo livre-arbítrio da pessoa, né? Às vezes ela escolhe um mau caminho e se torna assassina, ou às vezes é por uma autodefesa, né? E também pode acontecer do assassino ter uma ligação do passado com a vítima, e aí isso ser a vítima escolhendo isso ser uma expiação. Mas também a gente não pode, temos que nos lembrar que pode ser que a vítima já está com a sua partida marcada ali para ir para o mundo espiritual, né? Já está programado em tal dia, em tal hora, a pessoa ela vai partir para o plano espiritual. E às vezes ela se encontra no meio de um tiroteio, de um lugar onde o desencarne dela ali vai acontecer. E às vezes se não acontece naquela situação, acontece numa outra. Pode ter várias possibilidades aí, vamos dizer, né? Mas com o tempo, com o estudo, com afinco no espiritismo, a gente acaba tendo essas respostas e entendendo o porquê das coisas. Pergunta número 4. Se na Bíblia fala para não falar com os mortos, não praticando a necromancia, como explicar a comunicação com os espíritos, sendo o espiritismo adepto ao Evangelho de Cristo? Temos que nos lembrar que a Bíblia ela é um conjunto de livros históricos, né, que foram escritos por homens. E no livro do Deuteronômio, lá de Moisés, que é um código de proibições, ele escreveu esse código de proibições porque naquela época tinha razão de ser. Como Moisés ele libertou o povo hebreu da escravidão egípcia, esse povo ele tinha muitos hábitos, muitos costumes dos egípcios, né? Fazer evocações, fazer oferendas. Então Moisés ele teve que impor uma disciplina para aquele povo liberto, para que esse povo não esquecesse da crença do Deus único, né? Então ele teve que ser firme e ele colocou esse monte de proibições. Mas vamos nos lembrar que Cristo não proibiu nada. Se a gente for ver no Evangelho, tem a parte que Jesus ele conversa com o próprio Moisés, com o próprio Elias, que já eram desencarnados há muito tempo, e tem Pedro, né, o apóstolo Pedro como testemunha. E mesmo Jesus, depois da sua morte, ele volta e aparece e fala com Maria Madalena. Né? Então, basta analisarmos e trazermos para a atualidade, embasando, claro, sempre nos ensinos de Jesus. Pergunta número 5. O que pode ser de um filho nascer não gostando da mãe, ou ter sentimentos ruins sobre ela mesma amando? Nascemos, na maioria das vezes,
com espíritos que já são conhecidos nossos de outras encarnações. E esses espíritos podem ser nossos desafetos de outras encarnações, né? Espíritos com os quais tivemos algum problema, ou magoamos, ou nos magoamos com eles. Então nós nascemos na mesma família, no mesmo círculo familiar, para aprender a amar, para aprender a respeitar. Então, na qualidade, muitas vezes, dos pais, né, que somos mais esclarecidos, devemos devotar aos filhos todo o amor, todo o carinho, a fim de quebrar, né, de sanar as mágoas, de quebrar as mágoas e de fazer crescer o amor. Pergunta número 6. O ser humano evolui por aquilo que sente ou por aquilo que sabe? O ser humano evolui quando ele decide se conhecer e aplicar na sua vida os ensinamentos de Jesus. Temos que evoluir moral e intelectualmente, mas na maioria das vezes isso não acontece junto, né? Existem muitas pessoas que sabem muito, têm grande conhecimento, mas usam esse conhecimento para fazer o mal. Enquanto existem alguns que sabem pouco, né, têm um bom coração e são muito avançados moralmente, né, e fazem o bem e avançam moralmente. Mas também existem aqueles que sabem o que fazer, sentem o bem dentro de si, e às vezes numa hora de uma prova acaba caindo. Então Deus, como Ele é um Pai bondoso, justo, amoroso, Ele nos dá a reencarnação para o nosso aprimoramento intelectual e moral. Então nós temos que buscar nos aprimorar intelectualmente, se pudermos, e moralmente muito mais ainda. Só assim vamos evoluir. Pergunta número 7. Eu tinha mediunidade desde criança, de repente parou. Será que não tenho mais? A mediunidade ela pode ser suspensa por um erro do médium. As pessoas que já trabalham com a mediunidade, vamos dizer, né, nesse caso. Então aquele médium que ele se desvia do caminho reto, que ele se entrega a atos contrários à moral, ele pode ter a sua mediunidade cancelada pelos próprios amigos espirituais que o acompanham, para que a pessoa não venha a errar mais ou a cair mais, sabe? Se comprometer mais com o futuro. E quando isso acontece, independente da vontade do médium, o ideal é que ele faça o quê? Faz o exame rigoroso da consciência, vê lá atrás o que andou fazendo, o que andou falando, né? Reavalie seus atos. Se não descobrir que fez alguma coisa errada, que nos desviou do caminho, é porque a espiritualidade deve ter dado um tempo aí para que às vezes o médium tenha um repouso, né? Se descobrir alguma coisa que te fez desviar do caminho, corrige o erro que motivou a sua suspensão, para que possa novamente merecer, né, essa bênção do mais alto. Pergunta número 8. Uma pessoa muito materialista, apegada aos bens materiais e dinheiro, quando desencarna, como é a sua evolução espiritual? Quando a pessoa é muito materialista, é possessivo com as coisas que tem, que conquistou, às vezes ela não consegue enxergar o mundo espiritual pleno. Ela fica presa, pode ficar presa nesse mundo por esses motivos. Presa pela família, pelo emprego, pela casa, pelo carro, pelo suor que derramou aqui. Então, às vezes, a pessoa fica presa aqui no mundo. Ela não consegue evoluir no mundo espiritual. Por isso que é necessário a gente ser desapegado das coisas materiais. É claro que enquanto estamos aqui, vamos lutar pelo pão de cada dia, né? A gente vai dar valor às coisas que a gente tem, mas não a ponto de desencarnar e ficar dentro da casa dizendo: nessa casa ninguém entra, porque isso daqui eu que construí, eu que conquistei, é meu, e daqui eu não vou sair. Estamos aqui no plano material de passagem. Então tudo nos serve como ferramenta para que a gente possa cuidar do nosso corpo físico e cuidar do nosso espírito também. Mas a partir do momento que passou o mundo espiritual, vamos alçar voos maiores. O que é da terra, fica na terra. Pergunta número 9. Ultimamente tenho sentido emoções
as emoções dos outros é muito ruim, não tenho controle. O que é isso? Você é uma pessoa empata. Você tem a sensibilidade de sentir as energias do ambiente, das pessoas que estão perto de você. As pessoas empatas, elas costumam às vezes ter variação de humor, porque elas se sentem influenciadas por cheiro, por lugar, pelos animais, pelo clima. Então são pessoas que geralmente se sentem muito sobrecarregadas, são aquelas pessoas que falam assim, eu sou esponja, onde eu chego eu absorvo as coisas, né? Então as pessoas costumam mesmo sofrer com essas oscilações de humor, de estado de espírito, até porque percebem o sentimento das outras pessoas e às vezes não consegue separar. Então, é através de estudo, se puder procurar uma casa espírita onde você possa trabalhar essa mediunidade, aprender a controlar, isso vai ser muito bom, porque aí assim você vai deixar de sofrer com isso. Pergunta número 10. Por que Chico Xavier não quis se casar? Alguns espíritos já nascem com uma missão a cumprir, né? No caso de Chico Xavier, que era uma missão muito boa. E não que família seja ruim, mas no caso dele, que tinha da história que nós sabemos do Chico, que às vezes trabalhava o dia inteiro, à noite ia para a sessão, para a casa espírita, trabalhava mediunicamente, a casa esvaziava, ele ficava às vezes até 4 horas da manhã psicografando. A família, uma esposa, atrapalharia ele nessa missão. Atrapalharia muito. Podemos dizer que assim, o celibato, como fez Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, nós conhecemos Madre Teresa de Calcutá, esse sacrifício, essa renúncia a serviço da humanidade, isso é muito meritório para eles, né? O que não pode é o celibato voluntário por egoísmo. Aquele que às vezes fala, não quero casar, não quero ter uma família, porque o que eu construí ou porque a herança que eu recebi é só minha, eu não quero passar para ninguém, né? Como exemplo. Então isso aí é um erro e um engano, mas espíritos que têm essa grande missão com a humanidade, geralmente eles seguem aqui sem família, né? No caso do Chico, ele adotou um filho, mas é sabido que a família interferiria muito, né, no trabalho dele. E às vezes você, vivendo hoje no mundo espírita, a gente frequenta uma casa espírita e se o seu companheiro, sua companheira não segue a doutrina, muitas vezes já existe alguns conflitos, né? Então imagina para pessoas que têm uma grande missão. É complicado. Então, meus irmãos, assim terminamos mais um momento perguntas e respostas, agradecidos a Deus, a Jesus e a todos vocês que enviaram suas perguntas para esse estudo da semana. Quem tiver mais perguntas, por favor, nos envie, nos ajuda muito, né? Porque é uma forma também de nós estudarmos sempre. Se tiverem mais alguma dúvida, se não ficou alguma questão muito bem respondida, se tiverem mais dúvidas ou discordarem das nossas respostas, por favor, nos informe, vamos conversar, vamos aprender juntos, vamos pesquisar, vamos estudar. E é isso. Que Jesus abençoe a tudo a todos. Até semana que vem.